Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas no capítulo 10, para a gente entender que não basta se conhecer, mas é preciso ser transformado. Toda a igreja diga: eu quero conhecer o meu pecado. Espírito Santo, revela o meu pecado e me transforme, para que eu seja liberto desse pecado. Me dê capacidade, pela minha comunhão com Jesus Cristo, pela ajuda, pela graça de Deus que está em Cristo Jesus, o poder de Cristo me liberte da maldade, do pecado, toda a obra do diabo, toda a operação maligna na minha mente. O Senhor esclareça a minha consciência, para que eu saiba, reconheça todo o mal e repreenda e reprove em nome de Jesus, e eu receba a minha libertação. Digam glória a Deus. Irmãos, Lucas 10, a partir do versículo 25, que fala da história do bom samaritano. Glória a Deus. Que a Bíblia diz que é uma parábola, mas é mais uma história do que uma parábola. Glória a Deus. Olhe para cá agora, quem achou, olhe para mim. Levante a cabeça, faça silêncio agora. Eu quero todo mundo prestando atenção. Cuidado para você não distrair a pessoa do seu lado falando aí. Quando nós, irmãos, analisamos a palavra de Deus, nós temos que identificar, ou melhor, a própria palavra de Deus, ela vai identificar o mal que existe aonde? O mal que existe em nós. Amém? Quando você lê o Evangelho, é muito bom quando você lê a parte onde Deus te dá mandamento, onde Deus ensina conduta. Amém? A conduta, o que eu devo o quê? O que eu devo fazer. O que eu devo fazer, onde eu estou errado. Quando a palavra diz perdoa 70 vezes 7, a consciência minha é ativada, porque tem uma pessoa que eu não perdoo. Mas eu conheço a palavra, eu conheço a lei, eu até mostro uma profissão de fé, por quê? Porque eu leio a Bíblia. Mas ler a Bíblia só e conhecer a palavra não vai resolver. Amém? Não adianta você conhecer a sua maldade somente. Você tem que conhecer, mas não pode parar por aí. Glória a Deus. Pastor, eu reconheci a minha maldade. Eu reconheci o meu estado, o meu caráter pecaminoso. Mas não pode parar por aí, irmãos. Cristão que conhece a palavra é um profissional da fé. Cristão que fica pregando Bíblia para os outros, mas não vive, ele não é cristão. Glória a Deus. Você não é cristão por quê? Porque você só fala e não faz. Você só fala e não faz. Não vai haver desenvolvimento espiritual enquanto você não tentar fazer o que a palavra o quê? O que a palavra diz. Se a palavra diz para amar, eu vou fazer o quê? Eu vou amar, eu não vou questionar. Ah, mas fulano não merece meu amor. Mas Jesus disse para amar e pronto, e o quê? E pronto, e acabou. Ah, mas eu não vou perdoar. Mas Jesus disse para perdoar, irmão, e aí? Jesus disse para tirar a amargura. Jesus disse para você até se irar, mas não pecar.
existe uma ira justificada, mas essa ira não pode ir ao extremo, a ponto de me levar a pecar. Vejam quantas coisas que a Bíblia mostra e ela identifica o meu eu. A Bíblia só serve para isso. Ler Bíblia para ficar lendo historinha, ou chegar numa igreja que só prega aquilo que vai te animar, mas não faz você conhecer o seu verdadeiro eu, isso aí não é igreja não. Isso aí é lugar de emoção. Nós precisamos nos conhecer de fato e de verdade. A palavra tem que penetrar e nos fazer conhecer o nosso próprio eu, desvendar, separar alma e espírito, separar carne e espírito, ver o nosso estado de fato e de verdade. Pastor, eu vou conhecer a palavra de Deus para que eu possa me conhecer. E Jesus faz isso usando a lei, irmãos. Jesus nos faz conhecer a palavra, Jesus nos faz conhecer a lei para mostrar o nosso estado. Não leiam a Bíblia de outra maneira. Espera aí, eu quero me conhecer, então pega o livro, pega o Evangelho e começa a ler para você se conhecer. Pega a lei de Moisés e comece a ler para você se conhecer, para conhecer o seu caráter distorcido, para conhecer como que você é de fato. Amém? Pega a lei de Moisés. A lei de Moisés fala que filhos maltratavam seus pais e eram condenados. A lei de Moisés fala de coisas horrorosas que muitas vezes nós praticamos. Ou seja, a lei me faz com que eu me conheça. Amém? Quando a palavra fala contra o homossexualismo, é para que o homossexual se conheça. Quando a palavra fala do ladrão, é para que o ladrão saiba que ele é ladrão e que ele precisa o quê? Se arrepender. Não é melhorar não, é se arrepender, mudar de pensamento e mudar de conduta. Quando a lei fala que eu tenho que amar, porque a lei do amor, irmãos, está na lei de Moisés. A lei do amor não foi estabelecida por Jesus, não, foi estabelecida por quem? Por Deus, ela já existia. Jesus só confirmou, e o que ele fez com o Evangelho? Ele deu a nós condições espirituais. Ele enxertou em nós o Espírito dele. O que a palavra diz é isso, que os que creram em Cristo receberam o Espírito Santo. Os que creram na mensagem de Cristo receberam o Espírito Santo. Para quê, pastor? Para fazer a vontade de quem? Para ser regenerado, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, receber o poder, receber a autoridade, ou seja, toda a condição foi dada por Jesus Cristo. E é em Cristo que nós temos que buscar a nossa capacitação. É em Cristo que nós temos que buscar as nossas condições. Jesus foi um pregador prático, Jesus ensinou, Jesus orientou os discípulos e ouvintes dele, Jesus reprovou os blasfemadores, amém? Mas ele orientava, ele praticava. E o Evangelho é para isso. Para que o Evangelho, pastor? Para te dar capacidade de fazer, para te conceder graça para que você possa praticar a lei. Por isso que Jesus disse: eu vim para cumprir o quê? Cumprir a lei. Mas ele aboliu a lei cerimonial, ele aboliu a lei sacrificial. Quando o pastor fala que não tem mais o dízimo, eu estou falando exatamente com propriedade. Agora tudo é pelo mover da graça de Deus. Não existe mais a obrigação. A lei apontava para Cristo. Por que ela apontava para Cristo? Porque o homem não tinha condições de ser generoso por ele mesmo. A generosidade é um ato espiritual.
Uma oferta na igreja hoje, ela não é obrigatória, porque você não está no tempo da lei. Eu não posso pregar Malaquias 3:10 para você, porque eu vou estar pregando a lei. A lei o que, pastor? Sacrificial. Se eu pregar o sábado para você, eu estou pregando a lei o que? Cerimonial. Se eu estabelecer que quando você entrar na igreja, você tem que lavar suas mãos lá na frente, os seus pés, botar o pastor Wendo sentado lá com a toalha, para entrar na igreja tem que lavar o pé. O pastor Wendo vai pegar, ficar sentado na cadeirinha, você bota o pezinho no balde, aí lava, meu irmão, lava a mão, para você entrar na igreja limpo. Lei o que? Cerimônia. Jesus acabou com isso. Para você entender o que Jesus aboliu: cerimônia, sacrifício. Amém? Mas ele não aboliu a lei espiritual. Ele não aboliu aquela parte que o homem deveria se corrigir moralmente. Isso Jesus fortalece. Isso Jesus fortalece e engrandece de que forma? Dando a nós, concedendo-nos a graça, para que nós possamos cumprir o quê? Cumprir a palavra de Deus, para que nós possamos nos libertar do pecado. Só Cristo pode me libertar do meu pecado. O Evangelho, entendam, produz o cristão prático. O Evangelho é para isso. O Evangelho ensina a amar pelo exemplo de Cristo. O Evangelho, quando nós damos crédito a ele, quando nós cremos no Evangelho, a palavra diz que nós recebemos o Espírito. E o que é o Espírito, pastor? É a capacidade de Deus. Nós assumimos a condição. Cristo evangeliza e nós assumimos a condição. E pela graça nós somos transformados a realizar um alto padrão de santidade. Que é o que, pastor? Identificação com quem? Santidade é identificação com Deus. Santidade é separação de vida para servir a quem? Isso é consagração. Separei a minha vida para servir ao Senhor. Aí você para e pensa, irmão, você está servindo ao Senhor? Você está fazendo a vontade de Deus? Quando a palavra identifica o seu erro, quando a palavra te faz conhecer a você mesmo, você muda, você transforma. Quando ela identifica um caráter ruim, uma atitude ruim, um comportamento ruim. Amém? Será que você muda? Será que você está vivendo pela fé? Será que você está buscando em Cristo Jesus essa transformação? Glória a Deus. Nós temos que alcançar esse grau elevado de santidade e não viver nas regras. E só Jesus pode dar esse grau elevado de santidade. É o que eu digo a essa igreja aqui, e a qualquer igreja que eu possa pregar, a qualquer alma que eu possa pregar. Só por Cristo haverá transformação, só por Cristo haverá uma capacidade. Digam glória a Deus. E isso Jesus deixou muito claro nessa história do bom samaritano, que ele conta para um judeu. Ele conta isso para um escriba. Ele conta isso para um doutor da lei. Ele conta isso para um advogado da lei, que pergunta a Jesus: como que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus não responde a ele, porque sabia que era uma pergunta capciosa, querendo pegar Jesus, querendo testar Jesus como mestre, querendo que Jesus negasse a própria lei. Mas Jesus diz: o que diz a lei? Aí o doutor da lei responde: amarás a Deus e amarás a quem? E amarás ao próximo. Jesus falou muito bem, você disse muito bem, respondeste muito bem. Amém, irmãos? Respondeste muito bem. Veja aqui no versículo 28. E disse-lhe o quê?
Lucas 10, 28, irmão. Vocês esqueceram que é o capítulo 10, 28? Fica esperto, igreja. Olha, hein? Olha, não dorme não. Nem começou o culto, já estão dormindo? E disse-lhe, o quê? Respondeste o quê? Para aí, não respondeste bem. Responder bem é fácil. Né, seu Carlinhos? O senhor vem na igreja, profissional de fé, sabe responder a pergunta de Jesus, não sabe? Jesus perguntou, o que está escrito na lei para você alcançar a vida eterna? Ele falou, amar a Deus e amar a quem? E amar o próximo. Jesus, respondeste bem. Mas o problema, irmãos, é a parte mais difícil, que é cumprir. É o que Jesus fala na segunda parte do versículo. Respondeste bem, ponto e vírgula. Faze e o quê? E viverás. Cumprir a palavra. Jesus disse a ele assim, não adianta saber, você precisa o quê? Você precisa fazer. Não adianta saber. O que mais tem dentro da igreja é gente que sabe. É gente que sabe, é gente que aponta o defeito dos outros, é gente que aponta o passado dos outros. Ah, o pastor fez isso, o pastor era isso, o pastor era aquilo. Mas o importante é você cumprir. O importante é você fazer. Você vai se mostrar um verdadeiro cristão quando você cumprir a palavra de Deus. Esse homem observava o que, pastor? O legalismo. Esse homem observava o farisaísmo e ele estava atrasado. Ele era um escriba, irmãos, conhecedor da intérprete. Doutor da palavra é aquele que interpreta a palavra, ou seja, ele sabia muito bem qual era o ensinamento espiritual. Só tinha um problema, ele não o quê? Ele não praticava. É muito fácil dizer, Jesus te ama, mas Jesus também quer que você ame. É muito fácil você falar assim, irmão, ama sua esposa, mas você muitas vezes sabe que tem que amar, mas você não ama. Amar é respeitar, irmão. Amar é cuidar. Amar é cuidar. A esposa também tem que amar o marido, mas é amar de verdade, não é só conhecer isso, não é só conhecer isso por título, não. Tem muita gente que está no farisaísmo, tem muita gente que está no legalismo. Conhece, mas não pratica, está debaixo da regra, ainda continua sendo condenado pela regra. Por quê? Porque conhece o seu defeito e não o quê? E não se livra do seu defeito, e não pede a Deus para te livrar do seu defeito. Aqui Jesus falou da lei do amor, mas tem muita lei que identifica o pecado. Glória a Deus. Jesus, o doutor da lei, ele chega, e aí, Senhor, o que eu faço? Olha a pergunta dele, igreja. Mestre, olha no 25, que farei para herdar a vida o quê? A vida eterna. Ou seja, se ele conhece a palavra de Deus, ele perguntou para quê? Para testar Jesus. Quantas pessoas, irmãos, olha para mim por favor, que conhecem a palavra e continuam perguntando, continuam questionando, como que eu faço para entrar no céu? Mas você já ouviu como que você faz para entrar no céu? A palavra diz que é preciso de fé e arrependimento. A palavra de Deus diz que você tem que buscar o reino de Deus. Jesus disse que só entra no reino de Deus quem nasce do Espírito, quem nasce da água e do Espírito, quem nasce da água pela palavra e do Espírito pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Mas a gente quer questionar, a gente quer brincar. Nós vivemos numa profissão de fé.
Nós vivemos questionando o evangelho. Ah, você tinha que me amar. Você tinha que fazer a comida para mim. Você tinha que cuidar de mim. Mas você mesmo não cuida de quem? Você não cuida de ninguém. Todo mundo quer vem o quê? Venha a nós. Você faz comigo. Você me ama. Você me respeita. Você seja uma mulher submissa. Cobrar é muito fácil, irmão. Cobrar é muito fácil. Ser um doutor da lei é muito fácil. Conhecer a palavra de forma intelectual é muito fácil. Decorar a Bíblia é muito fácil. Esse homem conhecia a lei como ninguém. Ele era um escriba. Só que Jesus mostra a ele o próprio estado dele. Jesus o remete à própria lei que ele sustenta. Não porque a lei o salvasse de alguma coisa, porque não adianta conhecer a regra, seu Carlinhos. Somente conhecer a regra só vai fazer uma coisa: te fazer conhecer o seu estado. Somente se inteirar da regra, pastor Wendel, só vai revelar quão mal o senhor é e quão mal eu sou. Glória a Deus. Quão mal você é, quão mentiroso, quão prostituto, quão adúltero, quão fraudulento, quão ignorante. Uma pessoa amargurada, que guarda mágoa, que guarda ressentimento. Você só vai se conhecer, mas você precisa se libertar. Não adianta eu conhecer o que eu sou, a maldade que eu tenho, ou conhecer o que eu devo fazer e não fazer, ou conhecer o que eu não devo fazer, mas eu continuo fazendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus fez com que esse homem, esse escriba, visse a sua própria deficiência e a sua própria necessidade, visse o seu próprio pecado. A lei mostra o pecado desse homem. Qual era, pastor? Ele não amava ninguém, ele não amava Deus. Jesus mostrou isso a ele. O que a lei diz? Ele responde, 27, irmãos. Jesus diz, que está escrito na lei, 26, como lês? Como lês? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu o quê? E ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes, respondeste bem, faze isso e viverás. Irmãos, quando a gente chega a esse ponto de conhecer a palavra, nós estamos com a revelação da nossa maldade. Nós estamos com a revelação do que deveremos fazer e do que não deveremos o quê? A palavra mostra isso. O que você deve fazer e o que você não deve o quê? O que você não deve fazer. Por isso que ela é chamada de lei. Amém? O evangelho é chamado de lei também, pastor? É, mas é chamado de lei da liberdade. Lei da liberdade. Eu tenho que conhecer, pastor, de que forma eu me liberto desse mal. Jesus remete o escriba à lei para quê, pastor? Porque o escriba precisava reconhecer a falta de amor. Especificamente nesse caso aqui, Jesus mostra a esse homem a falta de quê? De amor que ele tinha, tanto por Deus quanto por quem? Quanto pelo próximo. Digam glória a Deus. E como nós, irmãos, da mesma forma, nós precisamos conhecer o nosso estado. Para quê, pastor, que Jesus fez isso? Para que esse homem se arrependesse, para que esse homem se colocasse à mercê de Deus. O que é isso? Na dependência de Deus, se entregasse a Deus. É isso que nós temos que fazer. Pastor, eu estou cheio de coisas que eu preciso me libertar. Ainda tem mágoa no meu coração.
Essa palavra de hoje me libertou de muitas coisas que eu coloquei no canto. Perdão e amor são duas coisas que nós temos a maior habilidade de quê? Colocar onde? Colocar no canto. Devemos amar e não amamos, devemos perdoar e não o quê? E não perdoamos. Devemos nos libertar das amarguras e não nos libertamos. Devemos nos libertar da mágoa, irmão, e não nos libertamos. Às vezes a pessoa é rabugenta, enjoada, mas ela continua sendo enjoada. Ela continua perturbando, ela continua massacrando, ela continua perseguindo. Mas a palavra diz para você ser bondoso. A palavra diz para você ser manso. A palavra diz que você tem que fazer isso por um dever com Deus, porque isso é fé. A palavra diz que o cumprimento da lei não é condicionado a nenhum tipo de correspondência. Mas Deus está me mostrando quem eu sou, do que eu devo me libertar, como eu devo agir. Mas eu entro em questionamento. Mas eu não faço isso, pastor, sabe por quê? Porque fulano fez isso comigo, fulano ficou me devendo dinheiro, fulano gastou dinheiro, a minha mulher não me obedece, a minha mulher fez isso, a minha mulher fez aquilo, ela está me maltratando, então eu também não cumpro a minha parte. A gente levanta uma opção de questionamento como escriba. Glória a Deus. Nós não queremos cumprir, irmãos. Nós queremos nos justificar. Nós não queremos nos arrepender. A palavra de Deus, ela deve levar você ao arrependimento. A palavra de Deus deve colocar você na dependência de Deus. A palavra de Deus deve fazer você reconhecer os seus pecados, clamar por misericórdia, pedir a esse Pai Celestial que te perdoe, que salve você da morte espiritual, que te livre, ou seja, quebre essa barreira que te separa do Senhor. Porque o termo morte espiritual, irmãos, é separação de quem? É separação de Deus. São almas que estão destituídas da glória de Deus. Separação espiritual é consequência de rebeldia. Separação espiritual é consequência de dureza de coração. Entendam isso. Entendam isso para que vocês busquem a salvação, porque isso vai remeter vocês a Cristo. O propósito da lei era remeter um povo a Cristo. Quando a lei foi revelada a Moisés, era para que o povo de Deus conhecesse a maldade que havia em seus próprios corações. Glória a Deus. Para quê, pastor? Para que nós clamássemos por essa salvação da morte espiritual, nos livrasse desse estado de separação de Deus, para que nós viéssemos a receber vida. E a palavra diz que é quem que dá vida? Quem dá vida e vida com abundância? Quem disse que daria vida e vida com abundância? Jesus. Para que nós buscássemos a Jesus. Nós buscássemos a Jesus, irmão. Glória a Deus. Aí o escriba vai malandramente querendo se justificar e não se convencendo do seu estado, da sua falta de amor a Deus e ao próximo. Ele pergunta assim: e ele, porém, querendo o quê? Está escrito o que no 29 aí, irmã? Ele, porém, querendo o quê? Justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu o quê? Quem é o meu próximo? Quer dizer, a palavra está dizendo para amar o próximo, mas peraí, quem é o próximo? Jesus não quer saber a quem você vai amar. Ele mandou você o quê? Ele mandou você amar. E pronto, e acabou, irmão. Ah, mas quem é o próximo? Ah, mas eu vou amar minha esposa, mas ela não está me respeitando. Não importa, a palavra diz para você amar a sua. A palavra diz para você amar o seu marido. A palavra diz para você amar a sua esposa. A palavra está dizendo para você amar o próximo.
Não importa quem é o próximo. O próximo está se referindo a um ser humano. O próximo está se referindo a uma pessoa que precisa de ajuda. Uma pessoa que está em estado de necessidade. Uma pessoa que está sofrendo. Uma pessoa que está aprisionada, precisando de libertação. Amém? E dessa forma Cristo fez por nós. Ele não questionou quem éramos. Ele não questionou os nossos pecados, mas ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Defeituosos, pecadores, Cristo vem do céu e ama pessoas que não mereciam amor, mas a palavra diz que Ele é amor. A palavra diz que Ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é universal, irmãos. Por que nós vamos restringir o nosso amor e ficar peneirando o amor? Eu vou peneirar as pessoas a quem, pastor, eu posso amar, e as que eu não posso amar eu coloco no canto, coloco na geladeira. Tem muitas pessoas na sua vida que estão na geladeira, irmão. Estão sendo secadas. E você tem condições de amar, você conhece o mandamento, você conhece a palavra de Deus, você tem sido um profissional da fé, mas você não tem sido um verdadeiro cristão. Profissional porque você vem à igreja, profissional porque você lê a Bíblia, profissional que você conhece a palavra, mas você não é um convertido a Cristo. Porque o convertido a Cristo, ele cumpre o dever. Convertido a Cristo não questiona, ele cumpre o dever. Esse homem aqui, na mesma hora, eu vou arrumar uma saidinha para mim. Amém? Quem é o meu próximo? Ele perguntou assim, pastor Wendel, e quem é o meu próximo? Ou seja, a quem eu devo amar? Se ele conhecia a lei, que dizia em Deuteronômio 6,5, que ele tinha que amar a Deus, que ele tinha, Levítico 19:18, que ele tinha que amar o próximo, de todo o coração, com toda a vontade e propósito, alma, entendimento, força, faculdade espiritual, intelecto, uma vontade consciente e livre, irmãos, não por impulso. Amém? Eu não preciso de impulso para amar o próximo. Eu vou amar sem perguntar quem é. Glória a Deus. Esse é o nível mais o quê? Mais alto. Esse é o nível espiritual elevado. Ai, não, isso aí não, pastor, eu não vou ajudar não, porque isso aí não merece ajuda. Eu sou cristão, mas esse aí eu não vou ajudar porque ele não merece ajuda. Eu conheço a vida desse cara. Se Jesus pensasse a mesma coisa ao seu respeito, isso também está jogado na beira da estrada. Se Jesus conhecesse, se Jesus levasse em conta quem você é, ele também não te salvaria. Ele não morreria por você, ele iria fazer uma lista. Não, eu vou pela irmã Deusinha, eu vou pelo irmão Flávio, mas eu vou tirar o pastor Luiz Fernando, porque eu sei quem é ele. Nós fazemos isso. Fulano não merece o meu amor. Mas eu deveria amar, porque foi um mandamento de quem? Foi um mandamento de Deus. Eu deveria amar de forma consciente e livre. Mais do que por afeto, mais do que por emoção, mas um amor puro, irmão. Um amor desinteressado por submissão a Deus. Pastor, eu amo porque Deus mandou amar. É só esse amor que sustenta um casamento. Se no casamento o homem for amar pelas qualidades da mulher e a mulher pelas qualidades do marido, casal nenhum ia ficar junto. O que sustenta uma relação é o verdadeiro o quê? O verdadeiro amor. Entendam isso, hein? Entendam isso, porque isso foge
Isso foge, esse nível espiritual, essa falta desse nível espiritual é a causa de muitos divórcios. As pessoas estão se separando simplesmente porque incompatibilidade de gênio. Não é nem de gênero não, porque os gêneros agora estão compatíveis, seja macho com macho, fêmea com fêmea, macho e fêmea, tudo está valendo. Mas nós estamos falando de quê? De gênio. Eu não aguento mais essa pessoa. Impertinente, pastor. Esse homem, depois que ficou velho, ficou impertinente. Essa mulher, depois que ficou velha, eu não aguento nem olhar para a cara dela mais. Aí pega a coberta, bota assim, ó. Quando ela chega, você está tapado até a cabeça para não olhar para ela. Aí depois você diz assim, eu vou me separar, é porque está faltando a submissão a Deus, está faltando o compromisso com quem? Com Deus, não é nem com a mulher não, porque eu sempre digo, porque eu aprendi isso, que casamento não é para o casal, casamento é para Deus e testemunho para a sociedade. Casamento não é para que os dois venham consumir um ao outro, não. Casamento é para dar exemplo de uma instituição de Deus diante do Senhor em primeiro lugar, glorificando o nome dEle, mostrando que o casamento dá certo, mostrando que o casamento fortalece, mostrando que o casamento é vida. Amém? Mas não é para o casal em primeiro lugar, primeiro é para Deus e depois para testemunhar para quem? Para a sociedade, para todas as pessoas que vivem, que convivem com vocês, que as pessoas vejam. Mas há uma consideração, né? Porque quando a pessoa tem nível espiritual, a gente considera, glória a Deus, a gente considera, reconsidera, perdoa, porque a palavra diz que o amor nunca acaba, irmãos. A palavra diz que o amor, ele sofre, ele suporta, ele supera, ele não acaba, ele não se ufana, ele não se envaidece, amém? Ele não se orgulha, glória a Deus, mas ele permanece em todas as circunstâncias. E foi isso que Jesus quis que esse escriba entendesse. Esse amor que essa lei do amor de Cristo é baseada em quê, pastor? É baseada, irmãos, numa pureza com submissão, é um amor desinteressado, é um amor incondicional. Ah, fulano não é do jeito que eu quero, então eu vou largar, eu não vou amar. Está cheio de defeito, pastor, está cheio de problema, levanta a cabeça, está cheio de problema, mas Jesus falou para você amar o próximo. Jesus falou para você amar o próximo. Eu estou falando do amor de casamento como exemplo, mas essa lei é o quê? O nível é para todas as pessoas, inclusive os inimigos, porque o Evangelho manda amar a quem? Até os inimigos. Pastor, que dever é esse? Esse dever, irmãos, você não tem condições de exercitar, a não ser em comunhão com quem? Com Jesus Cristo. Esse dever você não tem condições de executar, a não ser pela fé, meu irmão. Esse dever a mulher não tem condições de exercitar com o marido, a não ser pela fé. Casamento só é sustentado se houver fé. Relacionamento com Deus só é sustentado se houver fé. Quem está entendendo, diga amém. É isso que vocês têm que entender, pastor. Só posso fazer isso se for pela fé. O que é fé, pastor? Agradar a Deus. Eu só faço isso porque eu quero o quê? Agradar a Deus. Eu não vou agradar a Deus do meu jeito.
mas vou agradar a Deus obedecendo. Eu não vou agradar a Deus da minha maneira, mas eu vou agradar a Deus obedecendo o quê? A palavra diz que isso não é nem agradar, é amar. A palavra diz que amar a Deus é obedecer os mandamentos. Amar a Deus é cumprir o quê? Isso que é amar a Deus. Mas o escriba, ele quis se justificar. Existe um amor, irmãos, que é, sabe por causa de quê? Só por simpatia e amizade. Existe um tipo de amor que é só porque existe uma recompensa. Esse amor se chama philos. Tem o amor cristão, que é o ágape, e tem o amor philos. Mas esse é baseado em quê, pastor? Amizade, presentinho. Eu amo fulano porque ele me deu o cartão de crédito, porque ele sustenta a casa, porque ele paga as contas. Mas esse amor é condicionado a quê? Ao que você recebe de vantagem. Não é esse o amor que Jesus está falando. Jesus está falando de um amor incondicional. Então tem esse amor que é por afeição agradável. Não, eu amo porque ela é bonita, porque ela é um violão. E quando ela virar um poste, como é que vai ser? Amém? Não, eu amo, pastor, sabe por quê, pastor? Porque é uma pessoa bonita, porque é uma pessoa, glória a Deus, eu tenho afeição por ela, porque eu gosto, porque a maneira da pessoa ser, não. Esse amor aí é um outro tipo de amor. E tem um outro tipo de amor chamado eros, irmãos, que é o amor entre o homem e o quê? E uma mulher. Por quê, pastor? Por paixão, por romantismo, por desejo passional, por sensualidade. Mas não é esse o amor que Cristo está se referindo. Jesus está falando de um amor por dever de submissão a Deus. Jesus está falando de um amor espiritual. Jesus está falando de um amor que só pode ser concedido pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Esse amor é concedido pelo Espírito Santo, comunicado por Deus. Peçam ao Senhor que comunique o amor de Cristo ao coração de vocês, irmãos, para que vocês não fiquem no questionamento. Não vou amar fulano porque é isso. Meu marido está enjoado, o amor está acabando. Não, isso tudo é falta isso é falta de, sabe de quê? De maturidade espiritual. O homem não quer trabalhar, o homem está cheio de problema, eu também estou abandonando o navio. Não, nós vamos resolver o problema, mas o amor tem que continuar. O amor tem que continuar, o problema tem que ser resolvido. Eu não estou dizendo que o amor vai sustentar indelicadeza. Não, nós vamos resolver o problema. Vamos repreender o mal. Digam glória a Deus. Esse amor, irmãos, ao próximo é um dever. Esse amor é um afeto espiritual que acompanha a direção da vontade de Deus. Esse amor é quando Cristo está no controle. Esse amor é pela fé. Esse amor é pela graça de Deus. É capacitado por Deus. Diga glória a Deus. Aí Jesus não responde novamente a pergunta dele e conta a história do samaritano. Glória a Deus. Jesus fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Presta atenção, olhe para cá. Olhe para cá, por favor, irmãos. Esse homem descia de Jerusalém para onde? Para Jericó. E no meio desse caminho, ele é assaltado. Os ladrões roubaram esse homem e agrediram esse homem e quase mataram esse homem. Jesus expõe essa história. Esse homem caiu na mão dos bandidos, foi roubado e ferido, e a palavra diz que ele ficou parecendo que estava morto. Glória a Deus. Aí vem o que, pastor? Vem um sacerdote. Um homem que cuidava do templo. Ele passa
olha o homem morto, o que ele faz? Roda por fora. Por quê, pastor? Porque a palavra dizia que se alguém tocasse no morto, se tornava o quê? Se tornava impuro. Ele observou a regra cerimonial, mas sonegou a lei de quê? A lei do amor. Vocês estão entendendo? Digam amém. Eu gosto dos rituais, mas não gosto daquilo que é verdadeiramente espiritual. Eu venho na igreja, eu ouço a palavra, eu canto louvores, eu dou até o dízimo se o senhor pedir, mas eu não amo o próximo. Amém? Mas eu não perdoo. São ritualistas, irmãos. São pessoas que ainda estão debaixo do legalismo. A palavra diz que o sacerdote passou por fora. Veio um levita, da mesma forma, olhou e passou por onde? Passou por fora. São pessoas que estão observando as obrigações rituais. São pessoas que estão nos calendários. Ah, pastor, hoje é domingo, hoje é dia da consagração, eu quero passar no altar. Mas com qual propósito, irmão, você quer passar no altar? Só para cumprir a regra? Só para cumprir o ritual da igreja ou com propósito espiritual do ato? Passar no altar dignamente, entendendo o propósito, que é uma oferta de vida para Deus, que é uma consagração de vida ao Senhor, uma renovação de voto, se for necessário, ou uma confirmação de vida. Senhor, eu tenho feito a sua vontade e quero continuar fazendo, me dê força. Eu estou passando aqui não porque a igreja toda está passando, porque eu não sou Maria, vai com as outras. Eu não sou papagaio para repetir o que os outros falam, mas eu quero ter consciência espiritual. O que aquele escriba não teve, consciência espiritual. O que muitas vezes você vem na igreja e não tem, consciência espiritual. Para quê? Para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. O sacerdote conhecia a lei do amor? Sim ou não? Mas a regra para ele, a preservação da profanação cerimonial, para ele era mais importante. Eles evitaram a profanação ritual. Amém? Eles evitaram. Mas e a compaixão? A compaixão que deveria ser mais importante. A compaixão humana comum, que é uma lei muito mais elevada do que a questão de tocar no morto. Jesus tocou no morto e era judeu. Jesus tocou em vários mortos, porque ele ressuscitou vários mortos. Jesus chegou perto de túmulos, do túmulo de Lázaro, e já estava morto. Jesus foi dentro da casa de Jairo. Ou seja, ele ignorou o ritualismo. Ele ignorou essa profanação ritual de ser impuro por tocar no morto. Mas ele estava mais preocupado em libertar a família de Jairo daquela tristeza. Por causa da morte. Quem está entendendo, diga amém. Ele queria libertá-los da tristeza, da falta de esperança. Amém? Irmãos, o que adianta? O que adianta a religiosidade? O que adianta o legalismo se nós não temos edificação espiritual? Se nós não estamos submissos a Jesus Cristo? Se nós não alcançamos o ponto mais alto da palavra, que é submissão a Cristo? Não adianta vocês estarem vindo aqui na igreja, não. Eu vou participar do culto. Pode ir para onde você quiser. Mas se for com essa mentalidade, sem sensibilidade, continuar com o coração duro, você vai perder a vida eterna. Infelizmente, eu tenho que te alertar. Se você continuar com o seu coração duro, ritualista, se você ficar só nos ritos de sacrifício, você não estará agradando a quem? Você não estará agradando a Deus. Samuel disse isso para Saul. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Samuel disse para Saul: Saul,
obedecer é melhor do que sacrificar. Atender a Deus é melhor do que gorduras de carneiros. Isaías falou a mesma coisa: sacrifício, estar no templo, ofertas, incenso, festa da lua nova, sábados. De que me serve? Deus perguntou. E Deus disse ainda: tudo isso me aborrece. Amém? Não suporto a iniquidade. Foi o que Deus disse aos rituais, aos ritualistas, aos cerimonialistas. Não suporto a iniquidade. A iniquidade é tudo pesado para mim. Eu não vejo as mãos de vocês levantadas, eu não escuto as suas orações. Mas Deus falou: mande que eles se lavem, mande que eles se purifiquem, mande que eles se livrem da maldade, que eles façam o bem, o que é reto, ajudem o oprimido, façam justiça aos órfãos, tratem das causas das viúvas por amor. Diga glória a Deus. Tratem das causas da viúva por amor. Ele disse: afasta de mim os cânticos, irmãos. Afastem de mim os cânticos, as melodias instrumentais, porque vocês fazem isso por exibição. Tudo isso Deus falou. Não adianta a gente ficar aqui fazendo um teatro espiritual. Ah, Senhor, o choro, mas o coração está fechado. O coração está duro. Da mesma forma que você entra, você o quê? Você vai para casa, na porta ali você já está discutindo, na porta ali você está fazendo tudo que você fazia depois de ter ouvido essa palavra. Você consegue estar com seus ouvidos mocos, porque a palavra não o quê? Não entra. Amém? Tudo por quê, pastor? Porque é uma exibição hipócrita esse negócio de vir na igreja. É uma exibição hipócrita pegar a Bíblia embaixo do braço e sair de mãozinha dada com a mulher. Mas quando chegar segunda-feira, o vizinho está ouvindo seu xingamento, seus gritos, seus desaforos, seus maus tratos. Mas domingo você vem para a igreja adorar a quem? Adorar a Deus. Senhor, eu estou aqui hoje, eu te amo, eu te adoro. Nós temos que deixar de ser hipócritas, irmãos, fingidos, legalistas. Parem com essa religião, parem com isso, isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Nós temos que consertar as nossas vidas, nós temos que nos libertar da hipocrisia. Amém? O sacerdote e o levita sonegaram a lei espiritual do amor. Eles negligenciaram a tarefa deles com o próximo. Eles tinham que amar o próximo e não amaram. É dessa forma, irmão, que nós fazemos, pastor. Nós nos justificamos, nós resistimos ao arrependimento, nós não nos convencemos dos nossos pecados. Jesus esclareceu o pecado desse homem, e a palavra de Deus tem esclarecido o nosso pecado. E nós temos por obrigação, irmãos. Por que, pastor, obrigação? Porque Deus dá recurso de mudança. Porque Deus te aponta Cristo como justificador. Deus não quer que você o agrade, senão pela fé em Cristo. Deus não está mandando você mudar por sua conta, não. Ele te dá referência, irmão. Jesus te dá referência. É como Cristo faz. O Senhor deve fazer, eu devo fazer, nós devemos fazer. Não adianta falar: ah, pastor, eu estou vindo aqui na igreja porque eu gosto muito daqui. Não, eu não preciso gostar de mim, não. Ouça a palavra, porque é a palavra que liberta. Não precisa gostar de mim, não. Tem muita gente que não vem aqui porque não gosta de mim, mas fica privado da palavra. Ah, não, eu vou lá porque o pastor lá é gente boa. Mas você não vai conseguir se conhecer. O que adianta você entrar no sistema religioso e o sistema religioso não mostrar o seu verdadeiro caráter, não mostrar quem você verdadeiramente é? A palavra tem que penetrar, irmãos, e vai doer, mas vai te fazer discernir sua condição. Glória a Deus. E a partir do momento que você discerne a sua condição, você se arrepende, você se convence, você clama por misericórdia. Jesus citou a lei, Jesus mostrou a ele
e ele não se tocou espiritualmente, ele continuou na carne, ele se orgulhou, ele não pediu misericórdia. E será que nós não estamos como esse escriba? Conhecemos a palavra, mas não estamos com disposição para praticar a palavra. Digam glória a Deus. É isso que nós temos que entender. Então vamos parar por aqui. Pode fechar a Bíblia.